Planilha para loja de roupa, de forma 100% gratuita, vamos aprender como fazer essa planilha para você controlar tudo que entra e sai da sua loja. Você clica, escolhe o produto para dar entrada ou saída dele. Automaticamente o Excel atualiza para você o nome do produto, a cor, o tamanho. E aqui na outra aba é onde você faz o cadastro de cada produto que você tem. E dessa forma você consegue acompanhar o estoque. Se ele está baixo, se tem atenção, se ele está bom. Até porque você consegue definir o estoque mínimo para cada produto que você tem. Além de poder definir o fornecedor, tamanho, cor, categoria, produto, código. Então é uma planilha bem objetiva, porém que pode te ajudar muito no seu dia a dia. E de forma 100% gratuita, eu e você juntos vamos fazer essa planilha aqui do zero no Excel. Porém, se você não quiser fazer, você quer só baixar logo a planilha, eu vou deixar o link na descrição para você adquirir a planilha, caso você queira, tá bom? Para que possamos começar, eu vou fazer o cabeçalho da planilha, para já deixar ela com uma cara bem profissional. Então vou selecionar, pessoal, aqui na esquerda, clico na linha 1, 2, 3, 4, seleciono até a linha 5, página inicial, clico na caixinha de cor e pego aqui uma cor branca. Agora eu vou colocar aqui um ícone que vai representar essa primeira parte da planilha, movimentações. Para isso, eu vou clicar aqui em cima no inserir e então formas, vou pegar um retângulo com cantos arredondados. Clico e agora é só clicar, segurar e arrastar ele aqui na tela. Vou puxar ele, jogar um pouquinho aqui mais para cima, um pouquinho aqui mais para dentro. E vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a linha 6 também e pintar ela de branco, porque assim eu consigo aproveitar também um espacinho maior. Deixa eu puxar um pouquinho para dentro, um pouquinho para a esquerda. E nessa bolinha amarela eu posso puxar para fora ou para dentro para deixar o retângulo mais redondo ou mais pontudo. Vou deixar aqui o meu meio termo. Agora o que eu vou fazer com esse retângulo? Eu vou clicar aqui na caixinha de cor e vou pegar uma cor bem suave para ele. Ah, mas se não tiver a cor que eu gosto aqui dentro das paletas de cores do Excel, você pode clicar aqui embaixo em mais cores, porque dessa forma você mesmo consegue ter mais opções de cores, ou ainda você mesmo consegue fazer a sua própria cor personalizada. E é justamente isso que eu vou fazer. Pegar aqui um vermelhinho bem clarinho. E se você quiser copiar exatamente essa mesma cor que eu estou usando, é só você copiar esse código que aparece nessa caixinha. FFE5E1. E então dá um OK. Pronto. Além disso, pessoal, o que dá para fazer? Eu posso clicar aqui na forma de formato, contorno, pegar um contorno preto, e efeito, sombra, colocar uma sombra para essa figura. Olha que bonito que ficou. Só que ainda não acabou. O que eu vou colocar aqui? Vou colocar um ícone. Talvez um ícone mostrando algum gráfico, para ficar bem legal. O meu Excel, ele tem, no inserir, essa opção de ferramenta chamada ícones. Se o seu tiver, você também pode usar essa opção. Se não tiver, o que dá para você fazer? Você pode pegar, às vezes, uma imagem que você tiver no seu computador, uma foto do Google, e colocar aqui na planilha. Eu já mostro como que você pode fazer isso. Vou pegar um gráfico como esse daqui, clico, coloco no inserir, e esse novo ícone eu posso posicionar ele dentro dessa caixinha que fizemos. Dá até para aumentar bastante o tamanho dele. Ó. E nas cores, agora eu posso clicar na página inicial, caixinha de cor, só que com certeza pode ser que as cores que temos aqui no Excel não fiquem boas dentro daquilo que a gente quer. Então em mais cores eu mesmo vou criar minha própria cor personalizada. Opa, acabou ficando um vermelho muito forte? Espera aí, mais cores. Deixa eu pegar aqui um vermelho não tão forte assim. Pode ser dessa cor, ok? Fica um vermelho bem suave, olha que legal. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Vou inserir mais uma forma, um retângulo, e dessa vez para poder escrever o título dessa minha planilha. Eu cliquei nesse retângulo, coloquei ele aqui na tela, agora clicando duas vezes dentro dele, 1, 2, eu posso dar um nome para essa minha planilha que vai ser Movimentações. Seleciono toda essa escrita, clico e arrasto, página inicial, aumento bastante aqui o tamanho e coloco uma cor, pode ser um cinza escuro. Posso até colocar aqui um efeito diferente, só que eu tenho que remover esse retângulo azul para ele não ficar atrapalhando a minha visualização. Então aqui na forma de formato eu clico em contorno de forma e removo, sem contorno, para tirar a borda. E o preenchimento da forma eu clico e também deixo sem preenchimento, porque assim eu consigo visualizar só o texto, ó, fica bem legal dessa forma. Agora clicando nesse retângulo que eu fiz, eu vou copiar e colar ele. Posso usar o Ctrl C e o Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, para copiar e colar. Pego esse novo retângulo e com as setinhas do teclado, por exemplo, eu posiciono ele bem embaixo do outro. Página inicial, diminuo um pouquinho o tamanho da fonte. E agora eu vou escrever um outro título, que pode ser a descrição mesmo dessa planilha, como registro de entradas e saídas. Pronto. Então, basicamente, finalizei, pessoal, o cabeçalho dessa minha planilha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a planilha em si, onde vamos poder registrar
tudo que entrou e tudo que saiu aqui da empresa, das vendas, né? E a questão desse ícone que eu usei, lembra que eu falei que tem outras maneiras de você inserir um ícone? Se você já tem uma foto no seu computador, você pode clicar no inserir e então imagens, colocar sobre células e então você usa a opção este dispositivo. Porque assim você consegue pegar um ícone ou uma foto que você já tem no seu computador e colocar aqui dentro da tela. E para configurar é exatamente a mesma coisa que eu fiz com o ícone. Clica e arrasta, muda de cor e assim vai. Um outro detalhe muito importante, pessoal, toda vez que alguma coluna acabar aumentando de tamanho, exemplo, vou clicar aqui na coluna B e arrastar para a direita. Olha o que acontece. Todo retângulo, todas as legendas são também aumentadas de tamanho, alteram, movimentam. E isso não é bom porque acaba bagunçando nossa planilha. Então o que podemos fazer nesse caso? Você vai clicar no retângulo que você fez e então você vai usar a tecla do teclado, o atalho Ctrl A, para selecionar tudo que você fez. Agora, botão direito em cima de qualquer figura, você vem aqui embaixo, tamanho e propriedades, e lá na direita você vai em propriedades e vai marcar a opção não mover ou dimensionar células. É muito importante marcar essa opção porque agora, se acontecer de alguma coluna aumentar ou diminuir de tamanho, isso não vai interferir no cabeçalho que você fez. Bom, então já finalizamos o nosso cabeçalho, vamos fazer a tabela agora. E para começar a tabela, eu só vou criar uma divisão um pouquinho mais nítida. Vou clicar na linha 7, página inicial, e aquela mesma corzinha que eu usei para o retângulo, eu posso usar aqui também, para delimitar a divisão do cabeçalho com o resto da planilha. E se eu clicar entre linha 7 e 8 e arrastar para cima, eu consigo deixar essa linha um pouquinho mais fininha. Olha que legal que fica. Bem interessante. Agora, pessoal, que fizemos esse cabeçalho, vamos lá fazer a tabela para que a gente possa, dessa forma, inserir tudo que entra e tudo que sai aqui da nossa empresa de loja de roupa. Então, a primeira informação que eu vou começar seria a data, que é muito importante para eu saber quando que cada coisa entrou ou saiu do estoque, que teve venda, que teve compra. A próxima informação que eu vou ter é o tipo. E aqui no tipo, eu posso ter duas opções. Ou é uma entrada, ou é uma saída. Ou entra no estoque, ou sai. Nesse caso, para eu não ficar toda hora digitando a mesma informação, aqui no tipo eu vou clicar em dados, e então lá na direita, validação de dados, eu mesmo vou criar uma lista para facilitar o meu dia a dia. Então, ao invés de qualquer valor, eu vou selecionar lista e vou digitar aqui dentro. Entrada, ponto e vírgula, saída. Veja, pessoal, que é muito importante o jeito que você escreve. Então, se você usa acento na saída, por exemplo, você precisa usar acento em todas as demais partes da planilha. Eu estou escrevendo tudo sem acento, então eu vou manter sem acento até o final. Vou clicar no OK, e agora, toda vez que eu clico no tipo, é muito mais fácil de selecionar uma entrada ou uma saída. Bom, deixa eu colocar aqui já uma data para ficar algo bem real. Digamos que no dia 1/1 de 2027, Enter. Vou até aumentar na divisão de A com B e arrastar para a direita um pouco o tamanho dessa coluna, e a coluna B também. Então, digamos que no dia 1/1 de 2027, eu tive uma entrada de um produto. Só que seria legal também eu poder ter essa distinção do que é entrada e do que é saída. Para isso, seria legal aplicar uma corzinha automática. O que entra fica verde e o que sai fica vermelho, por exemplo. É bem fácil de fazer isso. A gente pode clicar aqui, página inicial, formatação condicional, regras é igual a. Aí toda vez que eu tiver uma entrada, eu quero pintar de que cor? Verde. O próprio Excel já tem o verde dele aqui dentro. Porém, se você não gostar dessa tonalidade de verde, não se preocupa, porque você mesmo pode criar o seu próprio verde. É só você clicar aqui, preenchimento, formato personalizado, e no preenchimento eu vou clicar em mais cores, e vou pegar personalizar e vou fazer eu mesmo aqui o meu verde. Puxar aqui um pouquinho para baixo, um verde mais sóbrio, digamos assim. Ok? E calma aí, antes do ok, fonte, vou colocar aqui um verde bem escuro. Ok? E ok, pronto, legal, gostei. E para a saída, vou fazer algo bem parecido. Formatação, regras é igual a. Toda vez que eu tiver uma saída, muito importante, tá, pessoal? O que você escreve dentro dessa caixinha tem que estar igual ao que você escreveu na lista do tipo, entrada ou saída. Exatamente a mesma coisa. Com espaço, sem espaço, com acento, sem acento. Do jeito que você escreveu. Preenchimento, eu vou clicar e trocar para formato personalizado. Fonte. Deixa eu escolher aqui uma fonte bem escura, que é a cor da letra. E o preenchimento, mais cores. Vou pegar aqui um vermelhinho, bem fraquinho. Igual que eu já estava usando antes, Ou talvez, pessoal, possa usar um vermelho bem parecido, né?
que talvez seja até esse daqui, ó. Um vermelho bem suave, ok? E ok. Pronto, legal, gostei. Saída e entrada. Agora, como próxima informação, pessoal, eu gostaria de ter o código do produto e então o produto, a cor e o tamanho do produto. Porém, vamos pensar o seguinte, pode ser que eu tenha um monte de produto na minha loja. Imagina só, eu ter que ficar decorando cada produto, cada código, cada cor, cada tamanho. Nossa, vai demorar pra caramba. E outra coisa, não é viável deixar dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Eu também vou criar aqui uma lista para que eu possa selecionar cada produto que eu tenho e a partir dessa seleção, o próprio Excel automaticamente já retorna o nome, a cor e o tamanho desse produto. Porém, para que isso possa acontecer, eu preciso ter aqui uma planilha, uma lista, onde eu coloco essas informações, o código, o produto, a cor, o tamanho, etc. E eu não tenho ainda essa lista, então o que eu vou fazer? Aqui no rodapé, como já fizemos a primeira aba, que é as movimentações, estamos fazendo ainda, certo? Eu vou aproveitar e duplicar essa planilha, tirar uma cópia dela. Porque assim a gente vai manter o cabeçalho que fizemos, porém dá para colocar já esse cadastro de produtos, que vai ser utilizado aqui. Botão direito em cima dessa aba, e então eu venho mover ou copiar. E aqui eu vou selecionar, pessoal, mover para o final, criar uma cópia. Ok, pronto. Assim a gente duplicou a planilha, igualzinha, duplicou. Só que nessa primeira aba eu vou clicar aqui com o botão direito, vou em renomear e vou chamar ela de movimentações, Enter. E a segunda aba, botão direito, renomear, vou chamar de cadastro e estoque, Enter. Pronto. Aqui no cadastro e estoque, o que eu vou ter? O cabeçalho personalizado, então vamos alterar aqui esse cabeçalho, que inclusive eu posso chamar ele de cadastro e estoque, né? Eu acho que pode ser um nome bem legal. Cadastro e estoque. Vou puxar um pouquinho para a direita para aumentar. E aqui embaixo eu vou escrever produtos e controle de estoque. Pronto. Só que o que eu vou ter aqui nesse cadastro e controle de estoque? Opa, o ícone também dá para você trocar, tá bom, pessoal? Eu vou deixar o meu por enquanto assim, daqui a pouquinho eu troco, porque a gente já viu como faz, né? Então só para não ficar algo muito repetitivo. Eu vou deletar essas informações que estão aqui, porque eu vou colocar novas informações. Então posso selecionar linha 9, 10, 11, 12, enfim, botão direito, excluir. Pronto. Na primeira coluna, eu vou ter informações que vão me ajudar a fazer esse controle de estoque, né? Então, a primeira coisa que a gente pode ter é o próprio código do produto em si. Depois podemos ter, pessoal, o produto em si, o nome dele. Se você quiser, dá para ter uma categoria do produto, uma cor, um tamanho. Depois do tamanho a gente pode ter o fornecedor, que às vezes isso é muito importante na hora que você vai fazer uma compra, saber de quem que você está comprando. O estoque mínimo. O estoque mínimo te ajuda a ter um alerta, porque digamos o seguinte, você hoje está com 2 unidades de um produto no estoque. Só que o estoque mínimo é 10 unidades. Então, opa, 2 é menor que 10. Então o Excel vai te dar um alerta, vai falar, olha, esse item aqui, ele já está abaixo do mínimo. Então seria interessante você comprar mais desse item. Depois do estoque mínimo, eu posso ter entradas e saídas, que é onde o Excel vai automaticamente retornar para a gente o quanto que entrou e o quanto que saiu do estoque. E assim a gente vai conseguir saber o saldo atual do estoque. E por fim, podemos ter um status, que vai me ajudar a retornar essa situação que eu comentei. Se o estoque está bom, se está baixo, se está alto, etc, etc. Então o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal. Eu vou cadastrar aqui, de modo fictício, vários produtos. Só para você ver como é que vai ficar. Mas não, você não precisa fazer isso agora. O que eu aconselho? Cadastra 3 produtos. Faz isso, cadastra só 3 produtos, que vai ajudar bastante. Mas deixa eu te mostrar primeiro como que vai ficar, depois você cadastra os seus produtos, tá bom? Faz só 3. É o que a gente precisa para continuar a planilha e ver se ela vai funcionando, tá bom? Não precisa cadastrar tudo de uma vez, não precisa gastar o tempo agora. Então aqui no código vai ficar dessa forma, deixa eu até aumentar um pouquinho a coluna B. O código tem que ser individual, tá bom, pessoal? Cada produto tem que ter o seu próprio código. Mas daqui a pouco eu mostro com detalhes como é que fica. Vou aumentar aqui a coluna C da categoria, a cor também, tamanho um pouquinho, fornecedor aumento também. E agora que entra as questões de estoque, né? Então deixa eu selecionar aqui o estoque mínimo, entrada, saída e saldo aumento também, e o status eu aumento bastante, porque eu quero uma coluna bem grande, bem visual. Então vou dar um pequeno pause no vídeo, eu vou cadastrar alguns produtos fictícios aqui dentro, e daqui a pouquinho eu te mostro como é que ficou e te explico como que funciona para a gente continuar, né? Para a gente fazer e transformar esses produtos que eu cadastrei na lista que a gente tanto precisa aqui dentro, ó, do código do produto. Pronto, pessoal, finalizei de fazer o cadastro de vários produtos que eu vou utilizar aqui na minha loja.
e vou te mostrar como é que ficou. Então aqui eu tenho ó, o código, o produto, a categoria. No código, como eu falei, você vai precisar colocar um código único. Você não pode repetir o código, porque cada código representa um produto diferente. E então não pode ter código igual. É como se fosse, imagina só, o CPF de uma pessoa. Cada pessoa tem o seu CPF. Tudo bem que blusa básica feminina, cor preta, tamanho P, pode ter 1000 unidades no estoque. Sim, aí nesse caso todas vão ter o mesmo código. Mas isso que eu estou falando, não pode uma blusa preta tamanho P ter o mesmo código da blusa tamanho M. Não, porque aí são produtos diferentes. Então aqui eu coloquei o código de cada produto, ó. Eu segui até uma sequência, ó. Produto 1, produto 2, produto 3, 4, 5 e assim vai, ó, linha por linha. Aí eu cadastrei blusa, camiseta, calça, short, coloquei a categoria. Isso daqui é bem legal porque te ajuda depois a saber o que você está vendendo, né? Se você vende camisa, jaquetas e tudo mais. Tem aqui a cor, preto, branco, jeans, bege. Tem aqui o tamanho, P, M, G, 38, 40, 42 e assim vai. Coloquei aqui o nome dos fornecedores. Isso daqui, pessoal, é muito simples, né? Você mesmo pode fazer isso. Aqui, até o momento, não tem muita complicação. Depois, o que fica um pouquinho mais avançado? Essa questão aqui da gente definir estoque mínimo, entrada, saída e etc. Mas, daqui a pouquinho a gente resolve esse problema, vê como é que faz da forma correta. O que a gente precisa fazer agora é focar. Como pegar esses produtos que a gente cadastrou aqui e colocar eles aqui de forma automática, ó, só para eu clicar e selecionar o que eu quero, para não precisar ficar digitando de forma manual. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui no cadastro estoque, deixa eu selecionar tudo que eu fiz, ó, clico e arrasto até o final. Você pode até selecionar mais linhas, não tem problema. Pronto. Aqui eu selecionei até 100 linhas, porque vai que daqui a pouco eu já tenho 100 produtos. Se você acha que você vai ter mais produtos, seleciona um monte de linha, não tem problema. Aí eu vou vir aqui em cima, em página inicial, vou dar um alinhamento ao meio, para ficar mais organizado. Vou clicar aqui nas bordas, colocar todas as bordas. Se você quiser, você pode até nas bordas, clica nelas. E lá embaixo, cor da linha, você pode escolher uma cor específica, uma borda um pouquinho mais vermelhinha, por exemplo. Ó. Aí você confirma de novo todas as bordas. Vou selecionar todo o cabeçalho que eu fiz até o final, página inicial, e trocar a cor da fonte para uma cor mais escura. Desculpa, né? A cor do fundo, uma cor mais escura. E a cor da fonte, vou manter talvez a cor que esteja, ou colocar uma outra tonalidade, enfim. Posso colocar aqui um efeito diferente. E é isso, pessoal. Consegui então fazer uma tabelinha bem bonita de todos os produtos que eu tenho. O que eu vou fazer agora? Voltando aqui nas movimentações, eu vou clicar nessa célula do código e vou vir aqui em cima em dados e lá na direita, validação de dados. Eu vou puxar todos aqueles códigos que eu tenho aqui para dentro. Então, ao invés de permitir qualquer valor, eu vou permitir uma lista. E ao invés de eu ficar escrevendo, imagina só, produto por produto aqui dentro, para criar uma lista, igual a gente fez para entrada e saída, eu vou clicar nessa setinha para cima, porque assim eu consigo ir aqui na minha planilha de cadastro e selecionar todos os códigos que eu cadastrei. Eu clico e arrasto até o final. Até o final da planilha, no caso, né? Aqui, ó, até, no meu caso, a linha 100. Se você quiser cadastrar até 1000 linhas, tudo bem, você pode fazer. E aí você tem até mais espaço, né, para cadastrar produtos novos no futuro. Setinha para baixo, clica no OK. Agora, toda vez que eu clico no código, eu consigo escolher um dos códigos que eu cadastrei. Digamos que o código que eu quero é o código 04, que ele é um produto, uma cor e um tamanho específico. Só que como é que eu vou saber de cabeça que esse código é tal produto, tal cor e tal tamanho? Não precisa saber de cabeça, porque o Excel vai retornar isso para você de forma automática. A gente vai fazer isso agora, tá bom? Eu vou só aumentar um pouquinho o tamanho dessas colunas. Clica, segura e arrasta para a direita. Aumenta o tamanho da coluna do produto, da cor e do tamanho. Pronto. Como é que, a partir do código, eu consigo retornar o produto? Vamos usar aqui no Excel a primeira fórmula de todas, que é igual PROC-V. A partir da fórmula PROC-V, eu consigo usar o código, buscar esse código lá na outra planilha e retornar o nome do produto. Clica 2 vezes no PROC-V, 1, 2, para selecionar. E está vendo que a primeira coisa que o PROC-V pede é esse tal de valor procurado? Então, o que a gente está procurando? O código que está aqui na esquerda. Então, ele é o valor procurado. Você clica em cima dele, ponto e vírgula. Agora, pessoal, o que eu quero? Matriz tabela. O que é isso? É onde você vai buscar essas informações. E no meu caso, está lá na outra planilha. Aqui, ó, cadastro estoque. Eu clico desde a coluna A. Então, vou selecionar a coluna A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Ponto e vírgula. Deixa eu clicar agora na barrinha de fórmulas. Clico aqui. E o que a fórmula vai pedir, pessoal? Número da coluna que você quer.
Olha, a gente selecionou todas essas colunas aqui. A primeira coluna é onde eu tenho o código. Então o PROC-V ele vai fazer o seguinte. Ah, o João ele quer o código 4. Então o código 4 ó, ele se refere ao produto camiseta básica unissex, categoria camisetas, cor branco e tamanho P. Pronto. Tem todas as informações certinhas aqui. Então é isso que o PROC-V faz. Ele busca o código que você selecionou e retorna as informações correspondentes. Porém, quais dessas informações que eu quero? Eu quero o fornecedor? Eu quero a cor? Eu quero a categoria? Não. Eu quero o produto. E o produto, pessoal, ó, 1, 2. Está na coluna 2. Então eu coloco aqui o número 2. Ponto e vírgula. E eu quero uma correspondência exata. 1, 2 e dou Enter. Pronto. Agora toda vez que eu selecionar aqui um produto, automaticamente o Excel retorna para mim o nome desse produto. Ó. Fica bem mais fácil agora. Cor e tamanho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso, inclusive, pegar essa fórmula que eu fiz, clica 2 vezes dentro da fórmula, 1, 2, clica e arrasta para selecionar tudo. Aí você pode usar o Ctrl C para copiar. Beleza? Usa o Ctrl C e depois você usa o ESC para sair. Ctrl C, ESC. Clica na cor, Ctrl V. Ctrl V a gente já usou também, hein? Aqui, ó, Ctrl V. Clica no tamanho, Ctrl V. Sim, tá repetindo, né, pessoal? Não tá certo ainda, ó. Mas calma que a gente vai corrigir isso daqui. Produto era a coluna número 2. E a cor é a coluna número 3. Então aqui dentro, ó, 1, 2. Ao invés de usar o número 2, eu uso o número 3. Enter. E, opa, não, peraí. Cor, camisetas? Tem alguma coisa estranha. Vamos voltar aqui. A cor, ó, 1, 2, 3. Ah, tá. A cor é coluna 4. E o tamanho? Coluna 5. Então é isso. 4 e 5. Deixa eu voltar aqui nas movimentações. Cor é a coluna 4, né? E o tamanho é a coluna 5. Então eu troco ali pelo 5. É isso aí. Agora já está tudo certinho. Sempre que você escolher aqui qualquer produto, ó, ele vai trocar para você, seja o produto, a cor, o tamanho. Fica bem automático agora. Bom, já fizemos essa primeira parte aqui das movimentações, só que ainda não acabou, né, pessoal? Então aqui eu falei ó, que no dia 1 de janeiro de 2027 teve uma entrada do produto 4, que é a camiseta básica, branco, tamanho P. Tudo isso aqui é fórmula, né? A gente não pode esquecer, isso aqui é automático, fórmula. Se você quiser, aqui na página inicial, você pode até pintar com cinzinha, para você não esquecer que isso daqui é uma fórmula. Agora, aqui na direita, vamos continuar. Depois do tamanho, eu posso ter fornecedor, talvez a gente pode usar, mas nesse caso eu não vou utilizar, não. Eu vou usar o quê? Quantidade. Então, digamos que entrou no meu estoque 20 quantidades desse produto. Então, eu mesmo tenho que digitar esse valor. Aumenta um pouquinho. E aí, o que eu também posso colocar? O valor unitário e o valor total. O valor unitário, digamos que cada camisa entrou no estoque, certo? Então, qual que foi o valor de entrada? Qual que foi o valor que eu paguei? Eu paguei R$17,42. Enter. Então, o valor total, pessoal, vai ser uma fórmula igual a quantidade, que é 20, asterisco, vezes o valor unitário. Enter. Aí já calculou automático, ó. E eu posso selecionar essas duas células e colocar elas em dinheiro, reais do Brasil. Bom, como o valor total é uma fórmula, eu vou colocar ele de cinza também. Deixa eu aumentar essas duas colunas aqui do valor. E continuando. Depois do valor total, podemos ter uma observação, porque às vezes é importante, né? Escrever alguma coisa que faz sentido pra gente. Vou aumentar bastante essa coluna aqui. E finalizamos, pessoal, a nossa planilha de movimentações. Mas aqui tem um detalhezinho que é muito importante. Eu vou te mostrar como usar da maneira correta para que tudo que você colocar como entrada e saída funcione e seja registrado aqui no seu controle de estoque. Vamos começar por selecionar tudo que temos, página inicial e centralizar. Agora eu vou clicar aqui em todas as bordas, cor, vou pegar uma corzinha rosinha e colocar aqui todas as bordas. Vou selecionar todo o cabeçalho e colocar ele numa cor, num rosa escuro e uma fonte aqui com efeito diferente. Pronto. Agora o que eu vou fazer, pessoal? Selecionar toda essa minha tabelinha e, de fato, inserir uma tabela do Excel. Porque a tabela vai nos ajudar muito. Toda vez que você agora inserir novas linhas, imagina só o trabalho. Ter que configurar toda a lista, toda a fórmula, todas as coresinhas. De novo para cada nova linha. Não, sai fora, né? Não dá para ficar fazendo isso toda hora. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela do Excel, porque ela, de forma automática, sempre que você inserir novas informações, consegue puxar para você esse padrão que você fez. Então, tabela,
Sim, minha tabela tem cabeçalho e ok. Bom, e acabou ficando com a fonte branca e com algumas células na cor azul. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima no design da tabela, setinha para baixo, e escolher nenhum design. Ah, agora sim. Ó. Toda vez agora, pessoal, que eu inserir uma nova informação, digamos que no dia 1/1 de 2027, sim, no mesmo dia, mas pode ser outro dia também, Enter. Olha que legal. Já inseri uma nova linha para mim com as fórmulas funcionando. Eu tive agora uma venda, saída do mesmo produto, produto 4, que está aqui. E saiu uma quantidade no valor de R$ 29,90. Pronto. Assim eu consigo registrar ó, tudo que entra e tudo que sai do meu estoque. E à medida que for tendo entrada e saída, já vai aparecendo aqui para você ó, o que entra e o que sai, saldo atual, se está no estoque mínimo, se não está, se você precisa comprar e etc. Então, você entendeu como é que usa? Você vem na primeira linha vazia. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho que vir aqui, ó? Não, não é para você ir lá no meio da planilha. É sempre na primeira linha vazia. Primeira linha vazia. Você clica e coloca a data, primeira coisa. 2/1 de 2027, ou qualquer outra data. Enter. E automaticamente, ó, a tabela vai criar uma linha nova para você. Vou colocar agora que eu tive uma outra saída do produto 4. Vendi 2 unidades agora por R$ 58,00. É isso aí. Não, 58 não, né? Valor unitário. Opa, colocar aqui R$ 29,00. Pronto, é isso aí. Tá certo. E se eu quiser deletar alguma linha que eu cadastrei, como é que eu faço? Você clica, seleciona aqui na esquerda toda a linha, botão direito e então excluir. É assim que você insere e exclui informações da maneira correta. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou dar mais um pequeno pause no vídeo. Eu vou cadastrar algumas entradas e saídas aqui de produtos e depois a gente vai finalizar o vídeo com essa parte do cadastro do estoque. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir definir um estoque mínimo para cada produto, automaticamente saber quanto que entrou, quanto que saiu e o saldo atual. E o status também vai ser mais uma parte automática da planilha, que vai te dizer se você tem estoque ou se você não tem estoque daquele produto. Então tudo que você der entrada e saída vai ter que aparecer aqui para você que você tenha um controle preciso do que entra e do que sai e do saldo que você tem de cada produto, tá bom? Então deixa eu preencher aqui essa movimentação e te mostrar como é que ela vai ficar à medida que você for colocando mais entradas e saídas. Pronto, pessoal, fiz aqui um monte de movimentação, entrada e saída de produtos do estoque e dá para ver que ficou bem variado, um monte de entrada, compra, venda, valores diferentes, quantidades diferentes. Agora o que a gente pode fazer? Vou voltar aqui no cadastro estoque e vamos ver como é que vai funcionar para eu saber quanto que entra e quanto que sai de cada produto. Como que a gente vai fazer para saber o total que entrou, por exemplo, desse produto aqui, ó, PRD 001. No seu caso, você pode usar o código que você está usando mesmo, tá bom? O meu código, se você mudar ele vai continuar funcionando, tá bom? O que o Excel vai fazer? Ele vai verificar esse código aqui nas movimentações, ó. Então, toda vez que esse código for identificado, ele contabiliza essa quantidade que foi lançada aqui, ó. 45. 45 o quê? Entrada ou saída? Entrada, ó. Para que a gente possa resolver esse problema, vamos utilizar aqui no Excel uma fórmula que é igual soma SES ou soma CES. Qual que é a diferença dessa fórmula para uma fórmula de soma convencional? Porque aqui tem, ó, olha o tanto de fórmula que soma no Excel. Porém, essa fórmula de soma, ela não vai somar tudo. Não vai somar tudo, porque se somar tudo, vai misturar produto, vai misturar o que entra e o que sai. Aqui no caso, eu tenho que somar apenas se for uma entrada, apenas se for esse produto aqui. Então, olha que interessante, é uma soma C, soma com critério. Se for o produto 1, se for uma entrada. Então, soma Cs, 2 cliques para selecionar. 1, 2. Intervalo de soma, é o que eu quero somar, a quantidade. Então, meu intervalo de soma está aqui, ó, na planilha de movimentações. E então, vou selecionar, pessoal, toda a coluna da quantidade. E veja quando eu venho aqui na quantidade, aparece uma setinha apontando para baixo. É justamente isso que eu preciso. Você clica bem certinho ali, que toda a coluna já é selecionada para você. Ponto e vírgula. Quando você apertar o ponto e vírgula, vamos até aqui em cima, ó, na barra de fórmulas, e clicar aqui dentro, porque fica mais fácil de ver. O Excel vai pedir para você esse tal de intervalo do critério 1. O que é isso? Você quer somar toda a quantidade? Não, não quero. Eu quero somar só se for uma entrada. Então aqui no tipo agora, eu clico na setinha também, ó, que aparece. Aperto ali, ó, e seleciona toda a coluna. Ponto e vírgula. Quero somar tudo que está no tipo? Não, eu quero usar apenas o que é, abre aspas, entrada, fecho aspas, pronto. Tudo que for igual a entrada. Ponto e vírgula.
Além disso, pessoal, eu quero somar tudo que é entrada? Mas tem um produto, né? Então, calma. Tudo que é entrada, beleza. Porém, além disso, eu também quero usar o código do produto, ponto e vírgula, como critério. E qual produto que eu quero somar? Produto 1. Porém, como eu tenho uma lista grandona lá no final, imagina só, toda hora eu tenho que ficar escrevendo produto 1, produto 2, produto 3. Então, vamos voltar lá para aquela primeira aba e aqui do lado a gente clica no código do produto 1 e dá um Enter. Pronto. Agora, automaticamente, a fórmula de soma vai somar para você tudo que você teve de entrada para esse produto específico. Agora, o que você faz? No cantinho da célula, você clica, segura e arrasta para baixo até o final da sua planilha. Aqui vai ficar com 0 mesmo, né? Porque não tem nada. Mas é isso, tá certo. Agora, voltando aqui no começo, tem que fazer a mesma coisa para saídas, né? Então, igual, eu quero soma Cs, 2 cliques, 1, 2. Eu quero somar todas as quantidades que eu tenho nas movimentações, porém, não é para somar tudo, né? Ponto e vírgula. É para somar apenas quando o tipo, ponto e vírgula, for igual, abre aspas, saída, fecho aspas, ponto e vírgula. Além disso, pessoal, só um detalhe, tá? Saída, saída. Tá igualzinho, tá vendo? Sem acento, sem espaço. Se você usou acento, usou espaço, tem que ficar igual também, para funcionar. Beleza, ponto e vírgula. Outra coisa, eu vou somar tudo que é quantidade de saída? Porém, peraí, tem mais um critério, tem um produto, né? Então é tudo que saiu de um produto específico. Então, vamos selecionar também o código do produto, ponto e vírgula, e qual produto que eu quero específico? Cadastro esse primeiro produto que eu tenho, na primeira linha, Enter. Agora, quando eu clico no cantinho e arrasto para baixo, o Excel, de forma inteligente, retorna para mim a soma de cada um dos produtos que eu tenho. Tudo que entrou e tudo que saiu para cada um. Agora, para fazer o saldo atual, é bem simples. Igual, entrada, menos, saída, Enter. Clico no cantinho e arrasto para baixo até o final. Agora, pessoal, eu já consigo saber o saldo. Ó. Só que tem um detalhe legal. Eu posso definir aqui um estoque mínimo. Digamos que esse produto aqui, ó, blusa básica feminina, o estoque mínimo dele seja 30 unidades. Então, beleza, ó, 30, 40. Ótimo, tem mais do que eu queria no estoque. Esse outro produto aqui, o estoque mínimo é 20. Beleza, tá ótimo também. E esse outro, o estoque mínimo é 20 também. Só que tem um problema. Ó. O estoque mínimo é 20, só que ele só tem uma unidade no estoque. Que problema, hein? Então o que a gente pode fazer nesses casos? Podemos usar aqui um status no Excel que vai nos ajudar bastante quanto a isso. Esse status ele pode retornar algumas opções, como por exemplo, que a gente tem o item em estoque, que é esse primeiro caso, tá? Em estoque. E também a gente pode retornar baixo estoque ou atenção, quando está chegando muito próximo de você precisar repor o seu estoque. Porém, como que você vai definir esses critérios? O que é o estoque baixo? O que é a atenção? O que é em estoque? Depende, pessoal. Cada pessoa vai usar um tipo de critério para fazer isso daqui. Eu vou fazer o seguinte. Se eu tiver 30% a mais do que o mínimo, em estoque, tá ótimo. Agora, se estiver chegando perto do estoque mínimo, baixo estoque. E se estiver abaixo do mínimo, é atenção. Bom, deixa eu fazer isso aqui com vocês, porque fica bem facinho na prática. Mas lembrando, tá, pessoal? O meu caso, o estoque ótimo é 30% do mínimo. No seu caso, pode ser outro critério. Ah, não, professor, quer trabalhar com o dobro. Tem que ter o dobro do mínimo para ser em estoque. Enfim, mas vamos lá. Igual, fórmula SE ou fórmula C. 2 cliques para selecionar. 1, 2. E vamos começar com o seguinte. Se o estoque atual que eu tenho, ele for menor, olha só, sinalzinho menor do que o estoque mínimo. O que quer dizer quando o estoque atual é menor que o estoque mínimo? Opa, deu ruim. Tem pouco estoque. Atenção. Ponto e vírgula, abre aspas, atenção. E vou usar aqui até uma exclamação. Ponto e vírgula. Mas caso não seja atenção, ainda pode ser duas coisas. Ou o estoque está bom, ou o estoque está baixo. Então vamos lá. SE de novo, 2 cliques. 1, 2. Se o estoque atual ele é maior do que 30%, 1,3 vezes o estoque mínimo, é porque está ótimo o estoque. Então, ponto e vírgula, abre aspas, em estoque. Fecho aspas. Caso contrário, pessoal, caso não seja nem atenção, nem estoque, então, ponto e vírgula, eu vou colocar baixo estoque. Fecho aspas, fecho parênteses mais uma vez e dou Enter.
Agora eu clico no cantinho dessa célula e arrasto até o final. Assim eu vou conseguir saber, ó, cada estoque que eu tenho. Ó. Aqui no final está tudo baixo estoque, né? Porque está tudo zerado, mas não tem problema. Ó, em estoque, atenção, baixo estoque, ó. Então só os primeiros que retornaram esse critério diferente. Por quê? Esse status. Porque foi onde eu defini o estoque mínimo. À medida que eu continuar, olha só, 20. Baixo estoque, tá vendo que mudou? Olha lá, tá mudando. Quando eu altero ali o valor, ó. Bom, agora, isso aqui é muito importante, né? Você continuar preenchendo o estoque mínimo. E o status eu posso também aplicar uma corzinha automática. Vou selecionar todas essas células aqui que eu fiz. E lá em cima, na página inicial, eu posso aplicar uma formatação condicional. Regras é igual a. E então, no status, eu vou deixar como o em estoque numa corzinha verde. Formato personalizado. Posso pegar aqui um preenchimento mais cores. Personalizado. Vamos pegar aqui um verdinho escuro. Pode ser essa cor aqui de verde. E a fonte pode ser um verde bem escuro. Aqui. Ok. Agora, quando eu tiver formatação, regras é igual a atenção. Eu quero deixar um estoque vermelho, né? Formato, cor, vermelho escuro, preenchimento. Um vermelhinho bem fraquinho. Pode ser esse vermelho aqui, ó, bem clarinho, para dar uma chamada de atenção, né? E quando tiver formatação, regras é igual a baixo estoque, eu quero uma tonalidade de amarelo. Formato, pego aqui um amarelinho bem fraquinho, pode ser até mais fraquinho que esse, hein, pessoal? Aqui, ó. E a fonte pode ser um laranja bem escuro. Ok, e é isso aí. Agora sim, pessoal, toda vez que eu fizer qualquer tipo de movimentação entre e sai do estoque, automaticamente o meu estoque vai sendo atualizado aqui. Então espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante a como fazer uma planilha de loja de roupa, para você poder fazer o cadastro do seu estoque, cadastro dos seus produtos e também controlar tudo que entra e que sai do estoque, né? Ou seja, compra e venda dos produtos. Obrigado, pessoal, e te vejo amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.